A paz do Senhor Jesus, amados e amadas. Hoje eu estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Que você possa já pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho e anotar todos os versículos para você meditar depois na sua casa com só você e o Espírito Santo de Deus. O estudo que nós temos hoje, nós vamos entender, nós vamos buscar um entendimento de quem é Deus, através da palavra de Deus. Eu separei aqui alguns versículos, muitos versículos, onde nós vamos esmiuçar um por um, detalhadamente. Nada do que você ouvir hoje vai ser sem base bíblica. Tudo o que você ouvir vai estar de acordo com um versículo aqui. Amém? Então vamos lá. Nós vamos estudar quem é Deus. E o primeiro versículo que nós vamos ver está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que você pegue a sua Bíblia junto comigo, que você abra a sua Bíblia para estudar mesmo. Você não pode ser só ouvintes da palavra de Deus. Além de ser praticante, você precisa estudar. Aqui eu já estou te dando uma estratégia de como estudar, né? Eu tirei vários versículos que falam sobre Deus. Muitos versículos. Porém, eu selecionei assim os que eu achava mais importante. Então, eu fui lá no Google e coloquei lá, quem é Deus? E aí foi aparecendo um monte de coisa. O que Deus faz? Foi aparecendo um monte de versículos e tal. E foi aparecendo um monte de versículos. Eu fui anotando tudo num caderno. Aí eu fiz um rascunho e depois desse rascunho eu fui olhando versículo por versículo para ver se realmente era aquilo que estava falando. Porque cada Bíblia também tem a sua interpretação. Cada Bíblia, ela fala de uma forma diferente, ela tem uma linguagem diferente. Então tem Bíblia que às vezes pode acabar te confundindo, tem Bíblia que pode ter um entendimento, uma palavra ali que você não conhece, pode te atrapalhar um pouco. E principalmente no Google, no YouTube, em redes sociais, você vai ver um monte de versículos que não são bíblicos, que não tem na Bíblia, que não tem base bíblica, que alguém foi lá, inventou e colocou lá, Mateus 7. Então você precisa tomar cuidado com isso e examinar as escrituras. A palavra diz, errais por não examinar as escrituras. Então você erra quando você só ouve e você não examina o que está na sua Bíblia e na sua casa. Então vamos lá. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8. Apocalipse fica lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 8. Quem é Deus? Vamos ver quem é Deus. Aqui o próprio Deus fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então olha aqui, já resume assim basicamente quem é Deus. Ele está falando, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e eu sou o fim. Ele está falando, eu sou tudo, eu sou o Todo-Poderoso. Deus, ele é único, ele é o Todo-Poderoso. Outro versículo que fala quem é Deus está em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27. Jeremias, vamos lá, Jeremias 32, o livro de Jeremias é grande, 32, 27, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Então Deus, ele está falando aqui que ele é o dono de toda a carne. Ele é o Criador. Se você for lá em Gênesis, vai falar que Deus criou os céus, a terra e tudo que há nela. E criou os animais, criou
a separação entre a água e o espaço, ele fez a separação entre o dia e a noite, e aqui ele está falando que ele é o Deus de todas as pessoas, de todos os animais, de toda a carne. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Em Êxodo 3,14, Êxodo está lá no começo da Bíblia, é o segundo livro, 3,14. Vamos passear bastante hoje pela Bíblia, que é para você também aprender a saber na onde você procura o versículo, na onde você vê o capítulo. E assim você vai pegando familiaridade e vendo na onde que está cada livro. Como que você vai aprender isso? É só no domingo, quando você vai para a igreja? É só no sábado, quando você vai para a sua igreja, para a sua congregação? Claro que não. Você tem que pegar isso dentro da tua casa. Até mesmo para você não chegar lá na igreja e passar vergonha, né? Então, já aproveita aí e vai passeando pela Bíblia junto comigo. Nós vamos ver um monte de versículos hoje. E eu quero que você tenha essa praticidade de quando você chegar lá na tua igreja, você ser o primeiro, a primeira a ir lá, um livro mais difícil, menor, e você abrir ele rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quem é Deus? 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus, ele se intitula como o quê? Eu sou o que sou. Não interessa quem eu seja, de onde eu venha, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Deus, ele está falando, sou eu, o Senhor, o Deus. Importa alguma coisa a mais? Quando você pega uma divindade que não é humana, não é de carne, e você começa a pedir algo para aquela divindade, ela se torna um Deus. Então, por exemplo, tem parentes de algumas pessoas que faleceram. E as pessoas, por falta de conhecimento, vão lá e começam a pedir coisas para Deus. Proteção, bens materiais, milagres, cura de doenças, emprego. Quando você começa a pedir essas coisas que só um Deus pode fazer, para quem você está pedindo, ele se torna um Deus, entendeu? Então aqui, Deus ele está dizendo, eu sou o que sou. Eu sou um Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o começo e o fim. Ele está dizendo, eu não tenho uma definição. Eu simplesmente sou o Criador. E ponto. Aí vamos lá. Qual é o nome de Deus? Nós aprendemos aqui quem é Deus, através dele mesmo falando quem ele é. E quando Deus ele fala de quem ele é, ele não se define muito. Porque ele não quer que o ser humano saiba quem ele é. Porque nós não precisamos saber quem é Deus. Porque nós vivemos pela fé. Daquilo que não se pode ver, daquilo que não se pode tocar, daquilo que não se ouviu. Esse é o Deus. É o nosso Deus. É quem nós servimos. E é assim que ele quer que permaneça. Porque a nossa fé vem do impossível, do invisível, do nada. E é assim que ele acredita na nossa fé. É assim que nós mostramos a nossa fé para ele. Porque nós não sabemos quem que é, nós, no fundo, como muitos dizem, eu nem sei quem é Deus porque eu nunca vi, eu nunca toquei. Né? Então nós vivemos pela fé e ele gosta de pessoas assim, que não se importam em saber ou em tocar nele, mas que verdadeiramente sintam no teu coração e simplesmente o adorem. Esse é o nosso Deus. E aí, qual é o nome dele? Vamos lá, primeiro versículo já vem complicando um pouquinho. Amós, vamos lá no livro de Amós. Amós vem depois de Daniel, Oséias. Amós, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra, e o que chamou as águas do mar, e derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome.
Então olha esse final aqui desse versículo, diz que Senhor é o seu nome. Então o nome de Deus é Senhor. Mas temos mais nomes de Deus. Em Provérbios 18, 10. Vamos lá, Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor. Aqui, quem está falando isso é o homem mais sábio da Bíblia. E ele chama o Senhor de torre forte. Ele conhece o tamanho da mão de Deus, ele conhece o tamanho do poder de Deus. Então aqui ele chama de torre forte. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17. Eu já fui para Reis. 17, 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então aqui Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele fala que é o Deus dos exércitos, porque é um Deus de batalha, um Deus que luta pelos seus filhos amados. Então ele é chamado de Deus dos exércitos. Outro nome de Deus está em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 18, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, aqui está falando de Melquisedeque, mas quem está escrevendo é Abraão. E aí Abraão, ele chama Deus de Deus Altíssimo. É aquele Deus que está no alto, aquele Deus que é acima de todos, de tudo. Deus Altíssimo. Em Gênesis também, Gênesis 17, um pouquinho mais para frente, 17 no versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí é o próprio Deus que está dizendo, novamente, como lá em Apocalipse ele diz, né, que ele é o começo e o fim, o Todo-Poderoso. E aqui ele está falando, eu sou o Todo-Poderoso. Então o nome de Deus também é chamado de Deus Todo-Poderoso. Ezequiel, último versículo, hein, para saber o nome de Deus. Ezequiel 35:3. Ezequiel, vamos lá. Um pouquinho mais para frente, é que essa Bíblia é grande, que é uma Bíblia de estudo. Ezequiel 35:3. Que diz assim: E disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Então aqui ele já é chamado por Ezequiel como Deus Jeová. Então assim, se você for esmiuçar a Bíblia inteira, você vai achar vários nomes de Deus. Mas é sempre colocando Deus como um Deus grande, como um Deus poderoso. Quando é o ser humano que ele vai se referir a Deus e dar um nome para Deus, ele vai dar o nome de coisas grandes, de coisas poderosas, daquele Deus que faz, que é acima de tudo e de todos. Quando é o próprio Deus que ele está falando dele, ele começa a falar que ele é e pronto. Né? Ele não se define, ele não define um nome para ele. Ele só simplesmente ele fala, eu sou o que sou. Eu sou o Senhor e acabou. Eu sou o Deus de toda a carne e pronto.
Agora vamos ver outra parte de Deus. Eu separei aqui em partes, para a gente ver em partes quem é Deus, né? Então primeiro a gente viu aqui, olha, quem é Deus através dele falando. Depois nós vimos um nome, o nome de Deus. E agora nós vamos ver aonde que Deus mora, aonde Deus fica, né? Aonde Deus habita. E vamos lá para o primeiro versículo que está em Salmos, no capítulo 115, no versículo 3. Salmos 115, versículo 3, que diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Na onde está Deus? Nos céus. Na onde é o céu? No alto, no altíssimo. É lá que mora o nosso Deus. Vamos ver, eu separei mais dois. Em Josué 1:9, diz assim. Vamos lá. Josué. Esse é um versículo bem conhecido. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Olha aqui o que ele fala para o próprio Josué. Ele fala assim: eu sou o teu Deus e eu estou contigo por onde quer que andes. Ou seja, Deus ele está em todos os lugares. Onde você andar, você tá. Ele vai estar. Se você está dentro do banheiro tomando banho ou não, ele ali vai estar. Se você se esconder debaixo da cama, ali ele vai estar. A Bíblia vai nos dizer que não há nada encoberto aos olhos do Senhor, porque Deus é onipotente, onipresente. Então ele está em todos os lugares, ele tem esse poder de estar aqui, de estar lá na China ao mesmo tempo, de estar aqui agora comigo estudando e de estar aí junto com você na tua casa. Ele está aqui na terra e está lá no céu. Então Deus habita em todos os lugares. Em Atos 7:49. Vamos lá. Atos, vai lá para o final da Bíblia. Atos 7. Diz assim: o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então olha de novo na onde fala que é a casa de Deus, a morada de Deus. É nos céus, é no alto, né? Não é esse céu que a gente pode ver, mas a gente deduz, né, conjecturando a palavra de Deus, que acima das nuvens é lá que Deus está. Mas nós vimos aqui pela palavra, né, no livro de Josué, que Deus ele está em todos os lugares. Ele pode morar lá, mas ele está em todo lugar, todo momento, entendeu? Vamos lá, nós vimos onde fica Deus. Agora, deixa eu virar minha página aqui do meu esboço. Vamos ver como Deus é. Em Gênesis 1, 26 e 27, para começar. Gênesis 1, 26, 27, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Opa, já está definindo aí, ó, quem é Deus, como é Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então isso nos faz dar a entender que Deus é muito parecido conosco. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. É ele mesmo que está dizendo aqui na palavra dele. Então nós deduzimos que Deus tem boca, tem olhos, tem mãos, tem pés. Até porque a Bíblia fala muito isso, nós vamos ver. Então aqui está falando, e disse
Cadê? E disse Deus, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o céu, sobre os gados, sobre toda a terra. E sobre todo réptil que move sobre a terra. Aí no 27. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, definidamente que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Em Colossenses 1,15, vamos lá. Novamente lá para o final da Bíblia. Estávamos no começo, vamos para o final. Opa, passei. De novo. Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui a palavra está dizendo quando Jesus veio em carne, quando Jesus estava, feito a imagem e semelhança do homem. Aí aqui a palavra vai dizer que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós, novamente ele está confirmando, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em Isaías 65, no versículo 2, e em Romanos 10, 21, fala a mesma coisa. Eu, como estou próximo aqui de Romanos, já vamos para Romanos 10, 21, porque é a mesma palavra. Romanos 10, cadê? Romanos 10, 21. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui está falando que Deus estendeu as mãos dele. Então está dizendo o quê? Que Deus tem mãos. Muitas pessoas, e muitos versículos da Bíblia falam que Deus estendeu a mão sobre tal lugar, que Deus colocou a mão em tal lugar. E muitas vezes você vê alguém dentro da igreja, o pregador ou o profeta de Deus falando que Deus estava estendendo a mão. E aí tem pessoas que falam assim, mas é conjectura, não é de fato as mãos de Deus. Mas se Deus falou que ele nos fez a imagem e semelhança dele, e depois em vários versículos está falando que ele estende a mão dele, que ele coloca a mão, por que não? Por que não imaginar, por que não ter essa certeza de que Deus realmente tem mãos? Só porque não viu. Mas lembra que Deus falou, eu sou o que sou. Nós não precisamos ver, nós não precisamos imaginar. Basta aqui, ver mais ou menos como a Bíblia diz que é. E aqui diz que Deus tem mãos. Estendi as minhas mãos, ele vai falar. Em Atos, no versículo 7, no Atos, esse que a gente acabou de ler, Atos capítulo 7, versículo 49, diz que os pés dele estão na terra, que ele faz a terra como escabelos para os teus pés, como descanso para os teus pés. Então é o próprio Deus que está falando isso. Então nós cremos que Deus também tem o quê? Pés. Aí aqui em Jeremias, no capítulo 29, Jeremias, vamos lá. Jeremias, capítulo 29, no versículo 11 ao 13. 29, 11. Vamos no 11 que já dá para definir um pouco, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você merece. Então aqui no começo está falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então está dizendo o quê? Que Deus faz a mesma coisa do que nós. Deus pensa. Ou melhor, nós fazemos a mesma coisa do que Deus. Nós pensamos. Diferente, por exemplo, de um animal.
né, que não é racional, mas nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pensamos. E Deus aqui, ele mesmo está falando, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então está dando a entender? Não. Está literalmente dizendo que Deus pensa, que Deus raciocina. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, vamos lá. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então aqui está falando que nós e Deus temos pensamentos, mas os nossos pensamentos são totalmente diferentes dos pensamentos de Deus. Deus, ele tem a sabedoria nos seus pensamentos e nós somos falhos no nosso pensamento. Então aqui é mais um versículo que diz que Deus pensa, é um ser pensante, né? Ele raciocina, ele sabe o que ele está fazendo, ele planeja antes, né? Porque quando nós temos o pensamento, essa coisa de pensar é o que faz a gente raciocinar, né? Não é igual um animal, que o animal, como eu acabei de falar, né? Ele não tem pensamentos, ele não raciocina, mas nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pensamos e Deus pensa também, como parecido, ou melhor dizendo, como um ser humano, né? Porque os pensamentos do Senhor é muito mais elevados, né? Muito mais sábio, nem se compara ao pensamento do ser humano. Então nós vimos essas partes que Deus tem em semelhança com o ser humano. Mas nós vamos continuar vendo quem é Deus. E aqui em João, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. Vamos lá, tá lá no final da Bíblia. A minha Bíblia é um pouquinho maior, porque ela diz tudo. 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a palavra que define quem é Deus: amor. Amor é aquilo que é tudo de bom na nossa vida, né? Tem pessoas que retraem o seu amor e dizem: eu não amo ninguém. É claro que ama. Provavelmente fala isso porque se decepcionou com alguém e aí diz que não ama ninguém. Mas sabe o que é amar, sabe o que é amor. Amor é carinho, amor é compreensão, amor é misericórdia. Deus é amor. Lá em 1 Coríntios 13 vai dizer que permanecem agora a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Por quê? Porque Deus é o amor. Deus é o próprio sentimento maravilhoso que nós temos, que é o sentimento de amor. Vamos lá, continuar vendo quem é Deus. Continuando aí no livro de 1 João, só que agora no capítulo 1, no versículo 5. Que diz assim: e este é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciaremos, que Deus é luz. Olha o que Deus é. Deus é luz. Aí quando você pensa, mas o que é luz, né? A luz é aquilo que faz você enxergar, é aquilo que faz você ver. A escuridão, se você agora entrar aí no seu quarto, onde você está, no ambiente que você está, e você apagar todas as luzes, fechar todas as janelas, tirar todas as brechas, foco de luz, você vai enxergar o quê? Nada. Você vai ter o quê? Nada. Né? Você não enxerga nada, você não vê nada, né? Você fica numa escuridão, nas trevas, que é chamado de trevas também a escuridão. E Deus é o oposto disso. Deus é a luz, Deus é aquilo que faz o ser humano viver, enxergar, porque aquela pessoa que ela não enxerga direito, ela vive numa escuridão e é uma coisa que é ruim,
né? Infelizmente nós sabemos disso, que é uma coisa ruim você viver numa escuridão, né? E Deus, ele é o oposto disso. Então ele é a luz, é aquilo que faz você ver as coisas ao seu redor, enxergar aquilo que só na luz nós podemos ver. Então Deus é a claridão, né? Nós vamos ver na Bíblia que pessoas, né? Pessoas não, nós sabemos de um homem, né, que foi Moisés, e Moisés, ele pegou e subiu no monte, e lá ele viu a face, uma face de Deus, mas ele só viu o brilho, porque Deus falou, olha, você não pode me ver, porque se você me ver, você morre. Então o que que ele viu? Ele viu a face de Deus brilhando, e quando ele desceu daquele monte, as pessoas viam o quê? A mesma coisa, a face de Moisés brilhando, né? Porque a luz de Deus estava sobre ele. E, né, e aquelas pessoas ali puderam ver a semelhança ali de Deus no rosto de Moisés. E era o quê? Era uma luz muito forte. Deus é isso. Deus é luz. Literalmente, né? E conjecturando também ele é luz, porque ele é aquilo que nos faz ver, é aquilo que nos faz enxergar, é aquilo que nos mostra uma realidade que no escuro nós não vemos. Mas através dessa passagem de Moisés que nós vemos que ele é luz de verdade, porque a única coisa que as pessoas viam no rosto de Moisés era uma luz muito forte que até eles se assustaram. O que Moisés viu não foi a face de Deus, mas ele viu uma luz muito grande. Então, Deus é luz. Em Levíticos 19:2, vamos lá para o começo da Bíblia. Levíticos 19:2, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize: santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus, ele está dizendo, é o próprio Deus, ele está dizendo, olha, eu sou santo. O que que é ser santo? Santo é aquele que não tem pecado, santo é aquele que não erra. Não erra de forma nenhuma, ele é santo. Santo de verdade é Deus, entendeu? Deus, somente Deus que verdadeiramente não erra, não falha, não tem pecado, é puro. Isso é santo. E Deus, ele fala, eu sou santo. Vamos continuar. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 38... Vamos lá. Marcos, depois de Mateus. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. Capítulo 10, versículo 18, que diz assim: e Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Então aqui é o próprio Jesus que está dizendo. Ele foi chamado de bom e ele diz, não, eu não. Por quê? Porque ele estava a nossa imagem e semelhança, né? Ele estava como homem. E aí ele diz, eu não sou bom. O único bom é Deus. Ou seja, o ser humano não é bom. O ser humano não é santo. Bom é quem é santo, né? E nós muitas vezes somos maus, somos ruins, somos perversos, pagamos o mal com o mal, somos pecadores. Então nós fazemos o que é mal. Deus não. Então aqui Jesus, ele vai falar, o único bom é Deus. Então aqui nós estamos vendo como ele é. Deus é o quê? É bom. A natureza de Deus é ser bom o tempo todo. Não tem como você falar, olha, isso está acontecendo na minha vida porque Deus é ruim, porque Deus colocou isso no meu coração, porque Deus colocou isso na minha vida, porque não sei. Não. Alguma coisa você fez e aí você está colhendo aquilo que você plantou. Alguma coisa está errada em você, então Deus está te corrigindo porque ele corrige aqueles que ele ama. Mas pode ter certeza que tudo que está acontecendo, como diz a palavra lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo está cooperando para o teu bem. Então o que Deus está fazendo? Coisa boa. Deus é o quê? Bom.
Então, independente do que aconteça na sua vida, ou é para te corrigir, ou é para te ensinar, ou é para a glória de Deus, para te exaltar lá na frente, ou é porque você está colhendo aquilo que você plantou. Mas não é porque Deus é ruim, porque Deus não é ruim em nenhum momento. Deus é justo, Deus é bom. E o último versículo que eu separei aqui é em 1 Coríntios 14, 33. Um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 14, 33, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus é o quê? Deus de paz. Não é Deus de confusão, não é Deus de briga, não é Deus de contenda, não é Deus de coisa ruim. É Deus de paz, de tranquilidade, de amor, de luz. Olha quem é Deus. E não sou eu que estou dizendo, não é um simples ser humano que está dizendo isso, porque aqui quem escreveu a Bíblia foram homens instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram isso. Então quem escreveu isso, na verdade, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Porque é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, como todo mundo já fala, né? São três em um. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se tornam um só, é tudo a mesma coisa. Por mais que nós, seres humanos, venhamos e colocamos nomes diferentes, a gente vem e faz a separação, mas não é separado, é junto. É como o meu dedo aqui, ó, que as pontas são separadas, mas aqui as juntas são ligadas uma à outra. E Deus e o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo é o próprio Deus, é tudo Deus, né? Deus é um só. Então aqui a Bíblia vai dizer que Deus é Deus de paz, Deus é tudo de bom, né? E as palavras quem está falando é o próprio Deus para você. Quem está te ensinando agora é o próprio Deus, porque está na Bíblia, está naquilo que Ele nos deixou como legado. E agora nós vamos ver a última coisa, assim, né, para completar tudo isso, para a gente entender quem é Deus. Nós já vimos aqui quem é Deus através da boca dele, como ele se fala, como ele se mostra. Nós vimos aqui o nome de Deus, tanto o nome que ele se dá, quanto o nome que os seres humanos deram para Deus, né? Nós vimos aqui aonde Deus habita, né? E nós vimos que ele habita tanto no céu, que é a morada dele, e ele está em todos os lugares aqui da terra, né? Então ele está em todos os lugares, ele é onipresente. E nós vimos agora como ele é, tanto fisicamente como por dentro, como em pensamento, no coração, na alma. E agora o último, que é o mais esperado de todos, nós vamos ver o que Deus faz. Em Eclesiastes 11:5, vamos ver o que fala. Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos. Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha o que Deus faz. Deus faz todas as coisas. Não está falando assim, olha, que Deus fez todas as coisas, porque Deus criou o céu, a terra, né, o que nela há na terra, no céu e debaixo da terra. Não. Ele está dizendo que ele ainda faz, né? Não é um Deus que fez milagres e maravilhas e abriu o mar e fez cair, descer maná do céu e fez sair água da rocha. Não. Não é um Deus que já foi passado. Não é um Deus que fazia antes. Aqui a Bíblia está dizendo, é o Deus que faz todas as coisas. Ele continua ativo e ele faz todas as coisas, tudo aquilo que você pode imaginar, Deus fez. O médico foi lá e abriu e curou e tirou não sei o que. Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que instruiu aquele homem. A missionária prega bonito,
A missionária me ensinou a como ler, como estudar a palavra de Deus. Não, Deus é que fez, entendeu? Tudo que você pode imaginar na tua vida, Deus é que fez. Um emprego e hoje eu consegui trabalhar com a força do meu braço. Não, foi Deus é que fez você ter essa força. Deus faz todas as coisas. Todas as coisas. O ser humano é que tem mania de ligar algo que acontece na vida dele a outras pessoas, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Então, se um amigo vai lá e te ajuda a conseguir um emprego, a pessoa liga a quem? Aquele meu amigo conseguiu um emprego para mim. Não. Foi Deus que conseguiu um emprego para você. Fulano de tal morreu e a culpa foi do médico porque um médico negligenciou. Não, foi Deus que tirou a vida dele, porque é só Deus que faz tudo, todas as coisas. E vamos lá ver mais, para você ter a certeza de que é Deus que faz todas as coisas, que é a Bíblia que está dizendo, não só sou eu que estou dizendo isso. Em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus é o quê? É o que guarda. Deus é o quê? Misericórdia, é o que ele faz. Deus, ele nos dá a misericórdia dele, entendeu? Deus nos dá o quê? A guarda, a segurança, né? Ele nos dá a misericórdia dele, porque por mais que nós sejamos pecadores, falhos, e nós pecamos contra ele, contra o próprio Deus, ele ainda nos dá o quê? A misericórdia dele. Ele ainda nos dá o quê? Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Se fosse nós, seres humanos, o que nós temos a mania de fazer? Alguém errou, alguém foi falho conosco. Tá bom, a pessoa foi falha, eu até perdoo, mas fica longe de mim. Eu até perdoo, mas não quero mais próximo de mim, não quero amizade, não quero conversa. Por quê? Porque a gente não perdoa de coração. Porque a gente não olha para a pessoa e fala assim, olha, eu perdoei, e a gente não dá outra face para bater. Eu perdoei e eu vou dar uma segunda chance para aquela pessoa, para ver se aquela pessoa não vai errar de novo comigo. Não, a gente perdoa mais ou menos, né? A gente perdoa só para falar que perdoou. Olha, eu perdoo, mas não quero perto de mim. Isso, na verdade, não é perdoar, né? Você ficar com o pé atrás, na verdade. Você fala assim, olha, eu perdoo, entendeu? Mas não quero mais amizade. Eu perdoo, mas não quero mais dentro da minha casa. Não estou aqui dizendo para você que você tem que perdoar todo mundo e abraçar de novo, não. Mas eu estou dizendo que Deus tem essa misericórdia. Porque independente do nosso erro, pode ser o pior possível. Ele vai lá e ele faz exatamente isso. Ele vai lá e abraça. Que é o que nós deveríamos fazer. Eu, Gisele, não creio que nós deveríamos fazer com todos, né? Mas com muitos nós deveríamos fazer e nós não fazemos. Quantas pessoas vivem dessa forma? Eu perdoei o meu marido, mas na verdade quando o teu marido vai te tocar, vai se aproximar, vai fazer alguma coisa, o que você faz? Trata ele mal porque você lembra da traição que ele teve com você. Isso é realmente perdoar? Se algum ser humano é falho com você, o irmão dentro da igreja, né, na onde você congrega, no seu trabalho, vai lá e te pede perdão. Você fala, eu perdoo. Mas todas as vezes que a pessoa chega perto de você e fala um bom dia, né, pensando, ela me perdoou, aceitou o meu perdão, bom dia. Você fala, bom dia. É tipo assim, eu perdoo, mas não quero o próximo. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Porque nós, a todos os momentos, nós somos falhos com Deus. E a misericórdia de Deus é uma coisa que o ser humano não tem. Porque por mais que a palavra nos ensine que nós temos que dar outra face para bater, qual o ser humano que vai lá e dá outra face para bater? De repente você foi traído,
né? E aí a pessoa que te traiu, que não é de repente o seu marido, né, a sua esposa, porque aqueles que estão dentro da sua própria casa, que estão no teu coração, é muito mais fácil para perdoar. Mas aí de repente é uma pessoa que foi lá e foi falha com você, foi falha com você. Você fala assim, eu perdoo, mas aí você aceita ter amizade de novo? Você vai lá e quando passa na rua você fala bom dia, aperta a mão, pergunta como tá, tudo bem, vai bem? Não. Você fala, perdoei, mas bom dia. Imagina se Deus fosse dessa forma. Nós estaríamos perdidos. E Deus aqui vai dizer que Ele dá o que para nós? Misericórdia. Ele dá o que? Várias chances. Vamos lá, continuando. Isaías, capítulo 48, 17. Vamos procurar Isaías. Versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha o que Deus nos dá. Nos dá ensinamento. Deus nos dá direcionamento. Ele nos mostra o que está certo, o que está errado. Ele nos mostra o caminho que a gente deve andar. Ele nos mostra o que está errado e que você deve mudar. E isso tudo através da palavra dele. Mas ele é o quê? Um Deus que ensina. Ele te dá isso, ele te dá sabedoria, ele te dá ensinamento. Continuando, Mateus capítulo 10, 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que Deus faz. Deus, ele é o Todo-Poderoso, como ele falou lá no início quem é ele. Ele falou assim, aqui, que não é para a gente temer um ser humano. Ele está falando, nós temos que temer ele, porque é ele que dá a nossa vida. E ele é o único que é o dono da nossa alma, é o único que dá o fôlego de vida que é a nossa alma, e ele é o único que pode tirar ela e o nosso corpo e lançar no inferno. Então ele é o dono, como ele falou, de toda a carne. O que ele faz é isso, ele nos dá um direcionamento, ele nos dá sabedoria, ele nos mostra o caminho onde a gente deve andar, e quando a gente ignora tudo isso, ele nos dá a vida e ele também nos tira a vida. Ele nos dá alegria e ele também nos dá a tristeza. Ele é o único que nos dá tudo e pode nos tirar tudo. Aqui nós estamos vendo o que ele faz e olha o que Deus faz. Ele mata a alma e ainda lança no inferno. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Mais para o final da Bíblia, Hebreus. Doze, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha o que Deus faz. Ele diz que ele corrige os que amam, como eu já falei aqui nesse vídeo hoje. E ele açoita aqueles que ele tem por filho, aqueles que ele tem uma confiança maior, entendeu? Ele corrige de uma forma ainda mais intensa, ele está dizendo. Então Deus, ele faz exatamente isso. Quando ele ama, ele quer ver o quê? Ele quer te ver uma pessoa melhor, uma pessoa melhor do que você está sendo agora, então ele vai e começa a te corrigir. Melhor do que você foi ontem, aí ele te corrige hoje. Se ele vê que você não muda, o que ele faz? Ele fala, esse é o meu filho, então agora eu vou aceitar ele. Aí você vê aquelas pessoas que sofrem, fazem coisas de errado e assim, ó, um pouquinho de tempo,
já está sendo chicoteado. Tem outros que fazem um monte de coisas erradas por aí e nada acontece com essas pessoas que fazem de errado, né? A gente observa o mundo lá fora, a gente observa, infelizmente, os ímpios também. E a gente vê o quê? A gente vê exatamente isso. Pessoas que são falhas, que erram, que fazem um monte de coisa de errado e nada acontece com essas pessoas. Mas aí a gente, nós que somos chamados de filhos de Deus, a gente faz isso daqui, ó, pequenininho de errado. É um errinho tão pequenininho e no outro dia, ó, a gente já tá levando. Por quê? Porque você foi chamado de filho de Deus. E Deus provavelmente já estava falando com você antes, porque Ele corrige o que Ele ama. Ele ama quem? Ele ama os filhos dele. E Ele corrige os filhos que Ele ama. Mas se você não aprendeu com a correção que Ele está te dando, então Ele vai fazer o quê? Ele vai te açoitar. Por quê? Porque Ele te ama. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Se nós amamos os nossos filhos, aquelas pessoas que nós amamos de verdade, e a gente vê uma falha na pessoa, nem que for pequena, a gente vai lá e reclama. A gente vai lá e aponta. A gente vai lá e fala e mostra para a pessoa onde que ela está errando. Por quê? Porque nós amamos. E quando é os nossos filhos, chamado de filhos, o que a gente faz? A gente bate, a gente coloca de castigo, a gente açoita. Isso é chamar de açoitar. Porque corrigir é quando você dá uma palavra, né? Aí você dá uma palavra e vê se a pessoa muda. A pessoa não mudou, você vai fazer o quê? Você vai colocar de castigo, você vai tirar celular, você vai tirar televisão, você vai tirar a liberdade de sair, né? E isso é como o quê? É como um açoite, porque dói, né? Quem de nós nunca foi proibido pelos pais? Ah, você fez algo de errado, então você não vai naquela festa. Aquilo dói como se você estivesse sendo açoitado. E Deus, Ele faz exatamente isso conosco. Entendeu? Ele dá a palavra dele, ele tenta corrigir. Você não prestou atenção na correção de Deus, não se corrigiu, ele vai te açoitar. Como? Tira o seu emprego, ele tira amigos, afasta de você, ele tira celular, deixa ladrão levar. Entendeu? Celular embora, faz celular cair no chão e quebrar, notebook, televisão, e você às vezes nem percebe. E muitas vezes tem gente que liga tudo ao diabo. Ah, não, foi o diabo que fez. Não, algumas coisas foi Deus. Deus, ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Sabe quando ele vai fazer isso que você vai achar que é um mal para você? Quando você fez alguma coisa de errado. Quando o celular te desviou. Quando o seu emprego te afastou de Deus, quando a sua amizade foi mais importante do que ele, quando o seu relacionamento, o seu amor pelo seu relacionamento foi maior do que o amor que você tem por ele, aí é a hora que ele vai, ó, e dá só uma puxadinha, uma açoitadinha, e aí para você parece várias chicotadas, né, que Deus está te açoitando, mas por quê? Porque ele quer te ver no caminho certo, ele quer ver você salvo. Então ele açoita o que ele chama de filho. Nós não batemos nas pessoas lá fora. Nós não batemos em adulto, mas nos filhos, ó, a gente bate, não bate? Então Deus, quando ele te chama de filho, aí ele te bate. Vamos lá, tá acabando, gente. E o último versículo, Números 23, 19, para a gente finalizar o nosso estudo. Números, tá lá no começo da Bíblia. Números 23, 19. Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou faria e não o confirmaria. Olha o que Deus faz. Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. A palavra de Deus, ele cumpre. Essa palavra que está na Bíblia, ele cumpre. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Tem pessoas que passam por enfermidades e falam, onde está Deus?
Ó céus, ó vida, Deus me abandonou. Olha como que Deus colocou essa enfermidade, porque a palavra dele diz que Jesus levou contigo todas as enfermidades. Calma. Texto sem contexto é pretexto. Então você precisa ligar um versículo com outros versículos. Você não pode pegar um versículo separado e achar que aquele versículo é o dono do mundo. Né? Você precisa conhecer um todo da Bíblia. Por isso que hoje aqui nós não estudamos um texto só. Nós estudamos várias partes da Bíblia onde se encaixa e fala quem Deus é, o que ele faz, qual é o nome dele, como ele age, qual é a forma dele. Mas na Bíblia inteira nós passamos hoje. E aqui está dizendo que ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, né? Porque o homem é que é mentiroso e o pai da mentira é o diabo. E Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele está dizendo. Então, ou seja, ele não é enganoso como nós, mas Deus, ele é justo. Né? E nós vamos ver aqui várias coisas na Bíblia em que Deus pegou e falou assim, olha, eu vou fazer, eu abençoo, eu destruo, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo. Mas a partir do momento que a pessoa se arrependeu, Deus foi lá e mudou a situação do que ele ia fazer, tanto de bom quanto ruim. Por quê? Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então não pode Deus pegar e falar assim, olha, eu vou te abençoar. Gisele, eu vou te abençoar. Mariazinha e João, eu vou te abençoar em nome de Jesus. Aí você vai lá e se desvia de Deus. Você vai lá e começa a fazer um monte de coisa de errado. Aí Deus, mesmo assim, por causa que ele falou para você que ele ia te abençoar, ele vai lá e continua te abençoando, mesmo você profanando o nome dele, mesmo assim você indo blasfemando contra o Espírito Santo, mesmo você em adultério, mesmo você fornicando. É claro que não. Porque aí ele não estaria cumprindo a palavra dele de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Ele não estaria cumprindo a palavra dele onde ele diz que todas essas coisas que eu falei aqui é pecado. E que nos afasta de Deus e que não entra no reino de Deus quem faz essas coisas. Então, Deus ele vai de acordo com a Bíblia inteira. Não é só um versículo, porque tem gente que pega esse versículo e fala assim, não, porque se Deus falou, ele vai fazer. Não, eu falo para você duas histórias. Uma de um sacerdote que tinha 2 filhos e Deus falou, olha, eu te abençoo da 3ª até a 4ª geração. Mas ele abençoa quem? Ele abençoa quem obedece a palavra dele, é o que diz aqui na Bíblia. E esse sacerdote, ele não conseguiu ter rédea dos teus filhos e ensinar no caminho onde que eles deveriam andar. Eles começaram a desobedecer. E os pais são responsáveis pelos seus filhos. Então, Deus foi lá e falou para aquele sacerdote, porque era uma coisa de família. Então, se o pai era sacerdote, os filhos automaticamente também seriam sacerdotes. E esses 2 filhos dele cobravam impostos errados. Porque naquela época quem recebia os impostos de todo o povo eram os sacerdotes. E os filhos dele começaram a cobrar propina, a pegar dinheiro, a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus chegou para esse sacerdote e falou assim, olha, pois eu volto atrás no que eu disse, porque eu só abençoo os que me abençoam e eu amaldiçoo os que me amaldiçoam. Então eu não abençoarei mais a sua descendência da 3ª até a 4ª geração. Nós vemos também no livro de Jonas, que Jonas, ele pegou e foi para Nínive e Deus falou, vai e fala para Nínive que eu vou destruir a cidade. E Jonas pegou e fugiu porque ele falou, eu não quero, não vou, porque eu vou falar para aquele povo que Deus vai destruir a cidade e o povo vai acabar me matando, isso, aquilo. E Deus forçou, colocou ele na barriga de um peixe grande, né, que conjectura na palavra do Senhor é uma baleia. Ele ficou ali durante 3 dias, foi para onde? Em Nínive. E quando chegou lá, ele fez o que Deus mandou. Só que aí Deus, a partir do momento que Jonas pegou e começou a falar para aquele povo, o povo começou a se converter com temor a Deus. E aí Deus fez o quê?
Deus foi lá e voltou atrás e Deus não destruiu Nínive. E aí até o próprio profeta, que é Jonas, pegou e falou assim, agora o que o povo vai pensar de mim? Que eu sou um falso profeta. Porque Deus foi lá e voltou atrás no que ele disse. Mas se o povo estava se arrependendo e Deus é misericordioso, como Deus poderia ir lá e destruir aquela cidade? Não é verdade? Então esse versículo aqui, sozinho e separado, tem muitas pessoas que vai chamar você de falso profeta, porque você entregou alguma coisa e depois Deus foi lá e não entregou aquilo que você falou. Mas não entregou por quê? Porque você é falso profeta? Não. Porque a pessoa não foi merecedora. Porque a pessoa foi lá e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque a pessoa não buscou a Deus. Então a pessoa vai lá e recebe o quê? De acordo com o que ela planta, né? Então não é porque você é falso profeta. Então tome cuidado com isso, para você também não se frustrar, e tome cuidado com isso, você que não é profeta de Deus, de pensar que porque você recebeu uma profecia de Deus, ela tem que cumprir e ponto final. Deus, ele te dá a promessa, mas você só vai receber a promessa se você fizer o que é certo. É igual Moisés. Deus queria que Moisés fosse lá e entrasse na terra prometida. Mas o que Moisés fez? Em vez de falar com a rocha, porque o povo estava ali perturbando ele, porque o povo estava ali cobrando dele, e aquela pressão toda, o que ele fez? Ele, em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. E saiu água? Saiu água. Mas foi da forma como Deus tinha mandado? Não foi. Ele obedeceu a Deus? Não. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Entendeu? Deus voltou atrás. Então é de acordo com o que você faz. Amém? Então é isso, gente. É um estudo maravilhoso, que você possa pegar todos esses versículos, colocar num caderninho, como eu fiz aqui, ó. E fica para quê? Para o resto da vida. Eu tenho cadernos aqui meu, que eu tenho muitos versículos separados por ordem, por temas. E são vários versículos e você pode estudar assim, aí na sua casa sozinho mesmo. De repente, eu não tenho aqui uma palavra que você queira. Por exemplo, uma palavra sobre conforto, uma palavra sobre ânimo. Vai lá no Google, como eu ensinei, como eu falei aqui no começo. Vai lá no Google, joga lá, versículos sobre ânimo. Vai aparecer um monte de versículos sobre ânimo. Só que aí o que você tem que fazer? Separar esses versículos e depois ir lá na sua Bíblia e ver se realmente tem esse versículo lá. Eu peguei um monte de estudos e todos os estudos que eu faço assim. Só que tem versículos que eu vou lá ver e não tem versículo na Bíblia. Na minha Bíblia não tem versículo. Na minha Bíblia a palavra está diferente, então o entendimento é diferente. Então você só tem que tomar cuidado com isso. Mas a partir do momento que você abrir a tua Bíblia na tua casa, vai ser o Espírito Santo de Deus te instruindo. Amém? Foi isso que eu tive hoje para falar com você, que Deus colocou no meu coração, mas Deus, Ele quer que você todos os dias faça isso. Não precisa ser um estudo desse tamanho, como a gente acabou de fazer aqui, de 40 minutos, 1 hora. Pode ser um estudo de 10 minutinhos. Pega lá 2 versículos e medita na palavra dele, palavra por palavra. Tenta ver qual o significado de cada palavra, cada pedacinho. E aí o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai te instruir, tá bom? É isso. Beijos, fica com Deus. E até o próximo ensino, se Deus